Liberdade ou morte? Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Hoje, dia 7 de setembro, estatistas e socialistas em geral comemoram por aqui a independência de Banânia. Sim, foi no dia 7 de setembro de 1822, há quase 200 anos atrás, que Dom Pedro I, segundo reza a lenda, parou nas margens do riacho Ipiranga, levantou sua espada e gritou independência ou morte, declarando a secessão do Brasil de Portugal. Engraçado que nesse caso, os estatistas e socialistas em geral preferem a palavra independência ao invés da palavra secessão, que foi o que de fato aconteceu, foi uma secessão, não independência. As estruturas de poder aqui continuaram as mesmas, apenas adquiriram autonomia, o que é uma secessão. Não é como se Dom Pedro I fosse um plebeu agitador totalmente sem poder algum que conseguiu conquistar a independência de Banânia, brigando contra o governo de então, e assim criando um país do zero. Não, ele já era governo aqui, todo o governo continuou o mesmo, apenas separou do governo de Portugal. Não entendo também porque pessoas que comemoram uma secessão dessa são contra outras secessões. Não querem a secessão do Sul, não querem a secessão do Nordeste, não querem a secessão de São Paulo, não querem a secessão do Rio de Janeiro, até Brasília tem movimento secessionista. Ah, mas na Constituição não permite secessão, por isso não pode ter secessão. Ora, meu caro, toda a Constituição proíbe secessão. A de Portugal na época, as famosas ordenações filipinas, que regiam o grosso do direito português na época, também não permitiam secessões. Governo nenhum permite secessão. E, no entanto, elas acontecem. No entanto, Dom Pedro foi lá e proclamou a secessão do Brasil de Portugal, ou a secessão de Banânia, de Vasco da Gama Holândia, se preferir. Mas no final das contas, Constituição é só um monte de rabisco, tem valor nenhum aquilo. Vocês sabem, a parte teatral da independência jamais aconteceu de fato. Sim, Pedrão estava em São Paulo, voltando para a então capital federal Rio de Janeiro, quando recebeu a carta de Leopoldina, sua esposa, que estava agindo como regente na época, dizendo que ela e o gabinete já tinham decidido se separar de Portugal. Sim, quem decidiu a independência de Banânia foi a rainha Leopoldina, não foi Dom Pedro I não. Pedrão foi meramente comunicado do fato. E vamos combinar também, esse processo já vinha sendo preparado pelo menos um ano antes disso. Não foi nenhuma decisão do momento. O famoso grito do Ipiranga, se é que aconteceu mesmo, eu não descarto a possibilidade de ter sido 100% fabricado. Se é que aconteceu, foi meramente um ato performático. Mas você sabe, governos vivem de propaganda e, claro, passaram a martelar essa ideia de um movimento bravo de independência, uma voz heróica com espada em punho sobre um belo cavalo. A verdade factual é sempre muito menos bela do que a propaganda do governo. E isso vale para praticamente qualquer ato histórico de qualquer governo que você conhece. Mas não dá para descartar a importância do ocorrido. Banânia, depois de 320 anos sendo colônia, conseguia sua secessão de Vasco da Gama Holândia. Uma secessão importante, mas também um episódio que mostra um pouco da cultura bananense em geral e explica muito do porquê estamos na merda socialista que estamos hoje. Porque afundamos tanto na lama do estatismo que muitas pessoas aqui chegam a confundir lei com moral. O grande traço definidor da nossa sociedade é: nunca houve em Banânia troca real de poder. As elites aristocráticas aqui são milenares, porque já eram as elites de Portugal que vieram para cá em 1808, fugindo do Napoleão. Enquanto Trumpilândia teve toda uma guerra de independência para se separar lá do quintal da Tia Bete, enquanto os países da América Espanhola tiveram movimentos sangrentos de independência, liderados em sua maior parte por Simão Bolívar, aqui em Banânia não tivemos nada, simplesmente a aristocracia portuguesa, que estava já aqui em Banânia desde 1808, chegou à conclusão que era melhor dominar os dois países de forma independente, fazendo a secessão em 1822, mas ficando tudo em casa. Sim, a mesma família continuou controlando tanto Vasco da Gama Holândia quanto Banânia, ficou tudo em casa, nada mudou. Ah, teve alguns confrontos aqui e ali, mas tudo foi decidido na política, na conversa, mudou nada. Sim, é claro que foi um golpe, porque não havia previsão constitucional para isso quando a secessão foi feita. Mas o poder não mudou de mãos, quem era poderoso continuou sendo.
E isso é uma constante em nossa história. O golpe militar da implantação da República foi a mesma coisa. Foi um golpe? Claro que sim. Foi contra a Constituição. Mas Deodoro da Fonseca era amigo de Dom Pedro II. E esse nem brigou para manter o trono. Ele mesmo, o Dom Pedro II mesmo, concordava com a mudança para a República. Foi só um novo arranjo dos mesmos poderosos de sempre. E mesmo quando há mudança de comando, quando Getúlio Vargas, por exemplo, o gordinho suicida, tomou o poder à força, ou quando os militares deram o golpe de 64, sim, foi golpe em 64 porque os atos institucionais não tinham previsão constitucional. Eu concordo que foi até um golpe positivo, mas foi golpe. Embora o golpe tenha mudado o topo do Estado, a estrutura em si é praticamente a mesma, não mudou nada. Essa é uma visão que muita gente não tem. Por exemplo, Bulbasauro assumiu o poder na máfia estatal lá no umbigo da besta, lá em Brasília. Quantos por cento do Estado realmente mudou? Cara, traço, zero, não mudou nada. Muda o presidente, muda o primeiro escalão, que são os ministros, talvez alguns chefes do segundo escalão, alguns presidentes de empresas e autarquias, mas existe uma infinidade de cargos de segundo e terceiro escalão do governo que são as mesmas pessoas desde a época do Collor. Essas pessoas saem de um ministério, vão para outro, depois voltam para aquele ministério, e embora possa haver algumas pessoas técnicas com interesse em melhoria do governo no primeiro escalão ou até na presidência, mas quando você desce na estrutura de poder, são as mesmas pessoas. Esse é o poder real do Estado. Cada um desses chefes desconhecidos de segundo e terceiro escalão, lógico, cada um deles tem menos poder que o presidente ou que um ministro. Mas essas pessoas todas somadas têm um poder enorme porque podem embarrear decisões, podem atrasar mudanças quando não é do interesse delas, mas também podem acelerar as coisas quando é do seu interesse. No final das contas, o interesse dessas pessoas, que alguns chamam de Deep State, é o mesmo, e não muda desde muito antes da independência. O interesse delas é crescer o tamanho do Estado para parasitar cada vez mais a população. Não, o Estado não se trata de uma entidade que busca melhorar as condições da sociedade. É apenas uma organização mafiosa parasita, uma máfia, que visa roubar mais e mais dinheiro da população. Esse papo de melhorar a vida das pessoas é apenas a propaganda que eles usam para te iludir. Talvez o presidente, os ministros, tenham o mesmo interesse em fazer algo positivo, mas esse poder do Deep State, o segundo, terceiro escalão, aquela turma de secretários que tem lá em Brasília, sempre é um interesse só, que é aumentar o poder do Estado. E somado o poder de todas essas pessoas, o resultante é um poder muito maior até do que o presidente. Não há como diminuir o Estado ou acabar com ele usando violência, mas também não há como diminuir o Estado ou acabar com ele pela via política. Mesmo que um presidente totalmente ANCAP assumisse amanhã e decretasse o fim do Estado, o STF iria julgar isso inconstitucional e ele não conseguiria mudar nada. O máximo que se pode esperar de um presidente muito libertário é que o Estado cresça só um pouco. Ainda é melhor que um presidente socialista, que vai crescer o Estado pra caramba. Mas esperar que um presidente seja capaz de sequer não crescer o Estado é querer muito. Meu apoio a Bulbasauro é por isso, porque eu acho que ele está crescendo o Estado menos do que as alternativas. E só por isso. O Estado só vai morrer mesmo quando a sociedade parar de usar ele, parar de prestar atenção no que ele representa, parar de pagar impostos e adotar soluções de mercado para todos os serviços que o Estado ainda detém o monopólio de prestação. Graças à tecnologia e à informação descentralizada e distribuída, esse dia está cada vez mais próximo. O Estado vai acabar não por ações do próprio Estado, não por ação física, vai acabar por obsolescência financeira. Obrigado pela audiência. Se você gostou do vídeo, curta e compartilhe para ajudar o canal. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no botão abaixo e clique no sininho para ser avisado de novos vídeos. Além do Twitter e Facebook, estamos agora também no Instagram. Procure ancap.su lá e veja o nosso conteúdo por lá também. Até a próxima!